Senhores, sejam muito bem-vindos a esta aula sobre um dos temas mais importantes e centrais para a filosofia política, o conceito de bem comum e sua relação com a ordem natural nas sociedades políticas. O bem comum é a ideia que sustenta a organização da sociedade, a legitimidade das instituições e a finalidade última do Estado. É o ideal que orienta a vida coletiva e a política, buscando criar uma estrutura social onde todos possam desenvolver suas potencialidades, alcançar a virtude e viver de maneira digna e ordenada. Para entendermos plenamente esse conceito, é necessário mergulharmos em duas tradições filosóficas que tiveram um impacto profundo na história do pensamento político ocidental: a filosofia clássica, representada por Aristóteles, e a filosofia medieval, especialmente na visão de São Tomás de Aquino. Cada um desses pensadores trouxe uma perspectiva única sobre o bem comum, conectando a natureza humana e a ordem que rege o universo. Eles compreendiam que a vida em sociedade não é apenas uma conveniência, mas uma necessidade intrínseca ao ser humano, uma expressão daquilo que somos por essência. Vamos começar com uma introdução ao conceito de bem comum e a ideia de ordem natural. O bem comum, de maneira geral, pode ser definido como o conjunto de condições sociais, políticas e econômicas que possibilitam que todos os membros de uma comunidade alcancem a realização plena de suas vidas, tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Quando falamos de bem comum, estamos falando de um objetivo compartilhado que beneficia a todos, em oposição ao bem individual. É um valor que transcende os interesses pessoais e impulsiona os indivíduos a agir em benefício da comunidade. A ideia de ordem natural está intimamente ligada ao bem comum. A ordem natural é a estrutura intrínseca que organiza o universo e orienta a vida social e política. Segundo essa visão, o ser humano possui uma natureza que o predispõe a viver em comunidade e buscar uma vida virtuosa. Essa ordem natural seria uma espécie de lei universal que governa todos os seres, incluindo o ser humano. No contexto político, ela fornece a base moral e racional para a criação das leis e instituições que promovem o bem comum. Em outras palavras, o bem comum e a ordem natural estão interligados. A ordem natural estabelece os princípios que orientam a busca pelo bem comum, enquanto o bem comum é o objetivo final que o Estado e a sociedade devem promover em conformidade com essa ordem. Na filosofia aristotélica, o conceito de bem comum está profundamente relacionado à ideia de felicidade ou eudaimonia. Aristóteles argumenta que o ser humano é, por natureza, um animal político, ou seja, um ser que só alcança sua plena realização dentro de uma comunidade política. Ele vê o Estado como uma extensão natural das relações humanas, começando pela família e pela aldeia e culminando na polis, a cidade-estado. Para Aristóteles, o objetivo do Estado é criar as condições para que os cidadãos vivam uma vida virtuosa e, assim, alcancem a felicidade. A felicidade, nesse contexto, não é entendida como uma mera satisfação pessoal, mas como a plenitude de uma vida vivida em harmonia com a razão e a virtude. Segundo Aristóteles, a natureza social do ser humano é o que torna o Estado uma necessidade. O homem não é autossuficiente, ele depende de outros para sobreviver e prosperar. É na vida em comunidade que o ser humano pode desenvolver suas virtudes, praticar a justiça e exercer suas potencialidades. Aristóteles defende que o bem comum só pode ser alcançado quando o Estado oferece uma estrutura que permite o cultivo das virtudes. Nesse sentido, o papel do Estado é duplo: organizar a vida política e proporcionar uma educação que prepare os cidadãos para viverem de acordo com a virtude. Um dos aspectos mais interessantes da visão aristotélica é a relação entre bem comum e virtude. Aristóteles acredita que uma sociedade justa e bem organizada é aquela que incentiva os cidadãos a agirem com virtude. Ele defende que a participação na vida política não é apenas um direito, mas uma expressão do compromisso com o bem comum. Quando os cidadãos se engajam nas decisões da polis, eles contribuem para a construção de uma sociedade orientada pela justiça e pelo bem coletivo. Esse compromisso é um dever moral e uma forma de fortalecer os laços da comunidade. Agora, passando para a perspectiva de São Tomás de Aquino, vemos uma ampliação do conceito de bem comum, onde ele é integrado à visão cristã da vida e à ideia
de uma ordem divina que governa o mundo. São Tomás de Aquino herda a noção de bem comum de Aristóteles, mas vai além ao incorporar a dimensão espiritual. Para ele, o bem comum não se limita aos aspectos materiais ou cívicos, mas inclui também a preparação para a vida eterna. Ele vê o bem comum como um ideal que deve guiar o Estado na criação de condições justas e pacíficas onde todos possam viver de acordo com a virtude e se preparar para a comunhão com Deus. Na perspectiva tomista, o Estado tem uma finalidade moral que transcende a simples organização da vida social. Ele deve agir em conformidade com a lei natural, que é a expressão da ordem moral que orienta as ações humanas para o bem. A lei natural, segundo São Tomás, é a participação da razão humana na ordem divina. É a lei moral inscrita na natureza do ser humano que orienta suas ações para a realização do bem e da justiça. Para São Tomás, o bem comum só pode ser alcançado quando o Estado promove uma sociedade justa e respeita essa ordem natural. Outro ponto importante na filosofia de São Tomás é a relação entre o bem comum, a justiça e a paz. Ele entende que o bem comum só pode ser alcançado em uma sociedade onde a justiça é promovida e a paz é mantida. A justiça nesse contexto significa dar a cada um o que é seu, respeitar a dignidade e os direitos de cada indivíduo. Já a paz é a harmonia necessária para que a sociedade funcione bem e para que os cidadãos possam viver em segurança e estabilidade. A paz para São Tomás não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença de uma ordem justa que respeita a dignidade de todos. São Tomás vê a cooperação entre o Estado e a Igreja como essencial para o bem comum. Ele acredita que quando o Estado é responsável pela promoção do bem comum na esfera terrena, a Igreja oferece a orientação espiritual necessária para o desenvolvimento moral e a preparação para a vida eterna. Para ele, Estado e Igreja devem trabalhar juntos, cada um em sua esfera, para promover o bem dos cidadãos e contribuir para uma sociedade mais justa e virtuosa. Ao analisarmos a importância do bem comum para as sociedades políticas, vemos que ele é o fundamento que justifica e orienta a autoridade e a legislação. Em uma sociedade voltada para o bem comum, a autoridade política deve ser exercida com o objetivo de promover o bem de todos e sua legitimidade depende da capacidade de atender a esse propósito. O bem comum implica que todos os membros da comunidade possuem tanto direitos quanto deveres em relação ao coletivo. Os cidadãos têm o direito de esperar que o Estado promova o bem-estar coletivo, mas também têm o dever de respeitar as leis e de contribuir para o bem comum. Esse equilíbrio entre os interesses individuais e o bem da coletividade é essencial para a realização de uma sociedade justa e próspera. O conceito de bem comum nos lembra que, para alcançar uma vida coletiva ordenada, é necessário que cada indivíduo esteja disposto a sacrificar, em alguma medida, seus interesses pessoais em benefício do todo. É a partir desse compromisso mútuo que se constrói uma sociedade harmoniosa e justa, onde todos podem viver de acordo com a dignidade e alcançar a realização plena. Em resumo, o bem comum é o alicerce da ordem natural e da sociedade política. Ele é o objetivo que orienta as ações do Estado e a organização das leis e instituições, buscando sempre promover a justiça, a paz e o desenvolvimento moral dos cidadãos. Para Aristóteles, o bem comum está centrado na promoção da felicidade e da virtude através da participação política e da educação moral. Já para São Tomás de Aquino, o bem comum abarca também a dimensão espiritual, devendo estar em conformidade com a lei natural e os valores cristãos. Ambos, porém, concordam que o bem comum é a base de uma sociedade estável e justa, onde os indivíduos podem atingir a realização pessoal e contribuir para o desenvolvimento da coletividade. Espero que esta aula, tenha elucidado o valor do bem comum e sua importância na filosofia política, que possamos refletir sobre como esses conceitos ainda são relevantes hoje, guiando a organização de nossas leis e instituições para assegurar uma vida digna e justa para todos. Muito obrigado a todos que assistiram, Deus abençoe e até a próxima aula.